Queria agradecer à comissão organizadora, Fábio, e hoje coube para mim a função responder para vocês uma pergunta que, para nós, mastologistas, acho que é bem clara. Será que nós precisamos voltar a esvaziar a axila para poder pensar em adicionar algum tratamento sistêmico? Mas, acho que para os oncologistas, essa resposta ainda não é muito certa. Então, a adjuvância com inibidores de ciclina, em 2026, deve influenciar a abordagem cirúrgica? Esses são os meus potenciais conflitos de interesse. Então, contexto clínico, a evidência que sustenta a preservação da axila. Então, o avanço dos inibidores de ciclina nos estudos MONARCH-E, do ABEMA e do NATALI no ribociclib aprovados na adjuvância motivaram essa pergunta. Nós temos uma tendência robusta, nos últimos 50 anos, do escalonamento do tratamento axilar, com o Z011, o Amaros, o Senomac, o Sound e o Incena. Então, um dilema é, precisamos realizar a linfonodectomia axilar para refinar a elegibilidade para a terapêutica? Então, vamos para um caso clínico. Uma paciente de 52 anos, menopausa A3, um tumor de T2, 3 centímetros, luminal, com KI67 de 21, grau 2. Fez um ultrassom pré-operatório com axila negativo, fez uma conservadora com BLS, e esse BLS veio um linfonodo positivo, macrometastático. Então, será que essa paciente, eu vou precisar reabordar a axila dela pensando no uso de inibidor de ciclina? Então, lembrando que, nos últimos 50 anos, a nossa tendência como cirurgião foi cada vez abordar menos essa axila, visando uma redução na morbidade. Uma vez que hoje a axila ela é um marcador prognóstico e não tenho que fazer uma terapia local. Então, lembrando do NSABP-B4, o NSABP-B32, o Z011, o Senomac, hoje, NCCN, ESMO e ASCO colocam como padrão ouro a não necessidade de esvaziar a axila para todo mundo, exceto em casos selecionados. Então, e de onde vem isso? Então, em todos os estudos, a gente sabe que, como o Felipe falou, o Fenili falou anteriormente, que a taxa de doença residual após a biópsia do linfonodo sentinela chega a 34% e a presença de mais do que 4 linfonodos positivos nessas pacientes varia de 8% a 13,7%. Então, a quantidade de pacientes que eu tenho com grande número de linfonodos é baixa nesses estudos. E esses estudos mostram que, quando eu faço esvaziamento axilar, eu tenho aumento de 65% do linfedema nessas pacientes, o que piora a qualidade de vida da nossa paciente. Quando tenho distribuição nodal CN0 após linfonodectomia, a presença de N1, de 1 a 3 linfonodos foi 63%, N0, 22%, e agora, acima de 4 linfonodos, foi 15%. Dessa forma, a grande maioria das pacientes que já têm axila positiva, PN1, 1 a 3 linfonodos no BLS, elas já são elegíveis para o uso de inibidores de ciclina. Lembrando que a taxa de recorrência da doença residual foi baixa, mostrando mais uma vez que a não necessidade de fazer esvaziamento axilar em todo mundo. E mais uma coisa, morbidade do esvaziamento axilar. Taxas de linfedema no linfonodo sentinela de 5 a 7, esvaziamento 10 a 40%, redução da qualidade de vida global 35% no esvaziamento, 23% no linfonodo sentinela, dormência e dor 31% no esvaziamento e 11%. Então, mais uma vez, será que nós vamos ter que mudar a nossa abordagem cirúrgica pensando na adição de uma terapia sistêmica? Lembrando que o comprometimento funcional significativo em 1 ano pós-cirurgia, nas pacientes de linfadenectomia 13% e no linfonodo 4%, com diferença significante. De onde vem tudo isso? Dos 2 estudos, MONARCH e NATALI, mostrando que a necessidade da adição de um inibidor de ciclina em pacientes de alto risco, porque esses 2 estudos mostraram melhora na sobrevida global e melhora na doença invasiva, na recidiva. E quais foram os critérios de elegibilidade dessas pacientes? Então, no MONARCH-E, toda paciente que tem 4 linfonodos positivos é candidata a utilizar inibidor de ciclina. Então, essas pacientes, provavelmente, como o Fenili falou, nós vamos acabar esvaziando. Porém,
E aquela paciente que eu tenho de 1 a 3 linfonodos, o que eu faço com essa paciente? Então, no Monarch-E, eu posso utilizar fatores associados para indicar o uso da medicação, como grau histológico 3 e tumores com mais que 5 centímetros. Essas pacientes vão utilizar a medicação, não necessitando esvaziamento axilar. E as pacientes que eu tenho de 1 a 3 linfonodos positivos, porém, eu não tenho nem grau 3 e nem tumor maior que 5 centímetros, se ela tiver um KI67 maior do que 20%, essas pacientes também não vão necessitar esvaziamento axilar. Dessa forma, aproximadamente 80% das nossas pacientes já são candidatas ao uso do inibidor de ciclina na adjuvância. E quanto ao Natali, ao ribociclib? Aqui veio o pulo do gato, o benefício para nós, aí, mais uma vez, a gente vai pensar em não ter que esvaziar. Por quê? Esse estudo ele incluiu pacientes axila N0 no Sentinela. E isso foi essencial porque, com esse estudo, nós temos que grande parte das pacientes vão utilizar algum inibidor de ciclina na adjuvância. Quais foram os critérios dele? Então, 4 linfonodos, todas as pacientes usam, igual o abemaciclib, porém, aqui nós acrescentamos pacientes com axila N0, sem linfonodo positivo, se for G2, G3 ou KI67 maior que 20 e tumores maiores do que 2 centímetros, essas pacientes já são candidatas a utilizar a medicação. E naquelas pacientes com 1 a 3 linfonodos, N1, qualquer T1, T3, estágio 2 e 3, também são candidatas a utilizar a medicação, não necessitando de biópsia do linfonodo sentinela. Comparando os dois estudos, abema, linfonodo positivo, ribo, linfonodo negativo, com axila N0. As pacientes N0 só são elegíveis no ribo, micrometástase foi incluído no abemaciclib, contagem de linfonodos no abema foi necessário, no ribo não foi, e a eficácia foi de 0,66 no abema e 0,74 no ribo. Qual que é o dilema clínico? Número de pacientes para tratamento, NTT. Eu tenho a utilização do linfonodo da ultrassom de axila pré-cirúrgico, eu vou ter 5% de pacientes N0 com axila com mais do que 3 positivos. Então, quando eu associo a utilização do ultrassom axilar, eu reduzo o risco de ter linfonodos positivos. 40% de falso negativo na ultrassom para metástases e de 8% a 14% dos estudos Sentinela atingiram mais do que 4 linfonodos com esvaziamento axilar. Diante disso, para eu poder ter uma paciente em 5 anos com benefício de sobrevida, eu tenho que esvaziar 104 pacientes. Olha esse número, 104 para uma usando a abema. E dessas 104, 9 vão ter um comprometimento grave em relação à parte funcional. Então, o esvaziamento axilar deve ser desencorajado para o propósito de definir tratamento sistêmico. Então, voltando para aquele nosso caso, aquela paciente, com os critérios que nós temos hoje, do Natali e do Monarch-E, nós não precisamos levar essa paciente para o centro cirúrgico novamente para poder fazer esvaziamento axilar. Quais são as diretrizes? Ribociclib, critérios amplos, inclusive N0, de alto risco, não exige contagem de linfonodos. Abemaciclib no Monarch-E, de 1 a 3 linfonodos positivos, há elegíveis com G3, tumor maior que 5 e KI67 menor que 20. E a avaliação clínico-radiológica com ultrassom axilar PAF ou COR reduz a nossa taxa de nódulos de falsos negativos. Quais são as diretrizes do NCCN, ASCO e ESMO e St. Gallen da não necessidade de abordar a axila dessas pacientes? Então, aqui, na época da IA, né, um algoritmo, mais um no meio de tantos que nós vamos ver ao longo do evento, da decisão dos inibidores de ciclina sem esvaziamento em 2026. Paciente N0, candidata à cirurgia, biópsia de linfonodo sentinela com ultrassom pré-cirúrgico, KI67 alto grau e grau histológico, resultado do BLS. Se o BLS for negativo e ela tiver critérios de alto risco, vai usar ribociclib. Se ela tiver de 1 a 3 linfonodos positivos, KI67 maior que 20, tumor maior que 5 centímetros, abema, qualquer tamanho de linfonodo, ribociclib. Mais uma vez mostrando a não necessidade do esvaziamento axilar. Então, respondendo à minha pergunta, a adjuvância com inibidores de ciclina em 2026 deve influenciar a abordagem cirúrgica axilar?
A minha resposta é não. Nós não precisamos voltar a paciente para o centro cirúrgico para poder indicar inibidores de enciclina. Obrigado.